Olá, meu irmão! Olá, minha irmã! Seja bem-vinda ao canal do Pastor. Aqui nós ajudamos você e a sua igreja a compreender a palavra de Deus. Tudo isso, é claro, com a presença do Espírito Santo. Deus está trabalhando o tempo inteiro. Por meio do seu Espírito, o nosso Senhor nos ajuda, inspira e dá sabedoria. Cabe a nós fazer a nossa parte também. Então, vem comigo e vamos juntos. Nesse vídeo nós vamos demonstrar passo a passo como você pode criar um estudo com base em Mateus capítulo 5, versos 13 e 14. Ali Jesus fala sobre os discípulos que são sal da terra e luz do mundo. Se você está preparando um estudo, uma mensagem para o seu pequeno grupo ou mesmo uma pregação para a igreja, fique com a gente que nós vamos ajudar você. A primeira coisa que precisamos quando vamos preparar uma mensagem bíblica é o texto. Para esse vídeo não ficar muito longo, nós vamos de Mateus 5, 13 e 14. Vamos então ao primeiro passo? Esse será o nosso ponto de partida, o texto bíblico. Mateus 5, 13 e 14. Vamos ler este texto. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Portanto, irmãos, após ler o texto algumas vezes, não deixe também de fazer uma oração. Pedimos a Deus que nos conceda sabedoria e discernimento para entender o propósito que Ele tem para nós como sal e luz neste mundo. Então, vamos lá, decidido lá o ponto de partida, você já tem o texto. Agora nós vamos para o segundo passo, onde nós passaremos a análise. Vamos analisar o texto. Neste ponto, nós observamos questões importantes que cercam o texto. Um deles é o autor, também o contexto. Quando nós falamos a palavra contexto, estamos nos referindo ao que está acontecendo à volta. O Evangelho de Mateus é atribuído ao apóstolo Mateus. Esse trecho que nós lemos é parte do Sermão do Monte, que está entre os capítulos 5 e 7 de Mateus, onde Jesus ensina sobre o caráter e a conduta de seus discípulos. Mateus 5, 13 e 14 segue as bem-aventuranças, que definem as qualidades que Jesus enxerga nos seus seguidores. Outro ponto aqui, ao analisar o texto e que é importante, é prestar atenção naquelas palavras mais importantes, nas palavras-chave. Comecemos com o sal da terra. O sal era usado como conservante e também para dar sabor. Jesus compara seus discípulos ao sal, sugerindo que eles têm a função de preservar e influenciar positivamente o mundo. Outro termo, outra coisa que aparece aqui que é importante a gente prestar atenção, perder o sabor. Refere-se ao perigo de um discípulo perder seu impacto, perder a sua relevância espiritual. Luz do mundo. A luz representa orientação, clareza e testemunho. Assim como a luz dissipa as trevas, os discípulos devem refletir a verdade e o amor de Deus. Quando a luz surge num lugar, as trevas simplesmente recuam. Aparece aqui também cidade sobre um monte. Uma cidade em um lugar elevado é visível à distância. Isso simboliza que a vida dos discípulos é observada pelos outros e deve refletir o caráter de Cristo. E ainda nós podemos prestar atenção para analisar vendo a estrutura deste texto. Claro que nós estamos falando de um texto curto, de um texto aqui de apenas 2 versículos. Muitas vezes você vai escolher, você vai ter como ponto de partida um texto mais longo. E quanto mais longo o texto, mais importante o contexto e a estrutura do texto. Mas então vamos lá. Qual é a estrutura que nós identificamos neste curto texto aqui de Mateus? Esse trecho é composto por 2 metáforas. O que é uma metáfora? A metáfora é uma comparação. Então, o texto está fazendo uma comparação. O sal, que simboliza a preservação e influência, e a luz, que simboliza visibilidade e orientação. Agora que você analisou melhor o texto, eu tenho certeza que ideias já começam a surgir, não é mesmo? Mas segura aí, porque temos mais alguns passos. O passo 3, aqui você precisa saborear o texto e a sua mensagem. Aí você me pergunta, mas como assim? O que isso significa?
É hora de dar uma parada e meditar sobre a palavra. Deixa primeiro Deus falar com você. Vamos refletir a respeito do texto que estamos estudando. O que significa ser sal e luz em nosso contexto atual? Como os valores cristãos podem influenciar e preservar a sociedade ao nosso redor? Reflita sobre áreas da sua vida onde você pode atuar como um agente de influência positiva e como você pode refletir a luz de Cristo para os outros. Esse processo de saborear a palavra é importante porque é o momento em que a palavra impacta primeiro o pregador. Quando isso acontece, a autoridade que você vai transmitir na hora da pregação será muito maior. É como se você estivesse oferecendo um alimento e dizendo que ele é gostoso porque você mesmo já o experimentou. Você não está apenas falando de teoria, coisas da tua cabeça. E então, depois disso, é hora do próximo passo. É hora de preparar a mensagem que você vai entregar para a igreja. Para entregar uma mensagem compreensível, você precisa traduzir o texto. Depois que você compreendeu a mensagem central, você vai pensar nas pessoas que vão estar lá te escutando. Como você vai fazer para transmitir a mensagem de modo que elas compreendam? Então vamos lá, qual é a mensagem central? Jesus nos chama para sermos sal e luz no mundo, ou seja, para influenciar positivamente as pessoas ao nosso redor e para que nossa vida sirva de exemplo, refletindo o amor e a verdade de Deus. Nossa missão é agir de forma que mantenhamos a essência do Evangelho, como sal, e iluminemos o caminho dos outros, como a luz. Vamos então a um exemplo. Assim como o sal conserva e dá o sabor ao alimento, nossa vida deve influenciar o mundo para o bem. E assim como a luz ilumina, nossa vida deve refletir a bondade e a verdade de Deus para que outros encontrem o caminho certo. Meu querido irmão, minha querida irmã, para se conectar com o público, você pode dar o exemplo de como eles acham que seria um alimento sem sal. Pode perguntar como foi no dia em que alguém cozinhou lá e se esqueceu de colocar o sal no arroz ou no feijão, por exemplo. O mesmo princípio se aplica à luz. Como ficam as coisas à noite quando falta luz em casa? Enfim, utilize a sua criatividade para usar ilustrações e exemplos que sejam de fácil compreensão. Depois de tudo isso, tem um passo ainda que é fundamental em todo esse processo. Você jamais deve se esquecer desse item. Eu estou falando da oração. Apesar de nós ainda não termos falado mais a respeito disso, fato é que a oração é fundamental ao longo de todo o processo. Vamos aqui a um exemplo de oração. Senhor, ajuda-nos a entender e cumprir nosso papel como sal e luz neste mundo. Dá-nos a coragem e a força para influenciar positivamente as pessoas ao nosso redor e para que a nossa vida seja uma luz que reflete o teu amor e a tua verdade. Ajuda-me a entender a tua palavra. Faz de mim um instrumento capaz de transmitir o evangelho para as pessoas. Abra o entendimento também de todos aqueles que vão escutar esta mensagem. Amém. E assim, meu querido, minha querida, finalmente chegamos ao último passo. É hora de repartir a mensagem com as pessoas. Aqui eu estou falando do momento em que você efetivamente vai se colocar na frente, no espaço destinado. Você vai tomar a palavra e compartilhar ela com as pessoas que estarão te ouvindo. Ao compartilhar essa mensagem com outros, você pode fazer perguntas, você pode introduzir essa mensagem de uma maneira a despertar a curiosidade das pessoas, você pode perguntar de que maneira você tem sido sal, você tem sido luz para as pessoas ao seu redor, no seu trabalho, nos seus estudos, na tua vizinhança, na tua família. Quais são as áreas onde você sente que poderia exercer uma influência mais forte, mais positiva? Uma vez, então, que você leu, que você estudou, refletiu no texto bíblico, transmita a mensagem com segurança e autoridade. Fale num tom de voz agradável e que todos possam compreender. Reforce a ideia central e encoraje os participantes, as pessoas que estão te ouvindo, a aplicarem esses princípios em suas vidas, sendo elas intencionais em suas ações e também palavras. Então, meu querido, minha querida, para concluir, esse estudo nos lembra da responsabilidade que temos como discípulos de Cristo
preservar a verdade do Evangelho e refletir a luz de Deus para o mundo. Cada um de nós tem um papel importante no plano de Deus para influenciar e abençoar a sociedade ao nosso redor. Você pode aplicar essa mensagem em diferentes ministérios, como grupo de jovens, grupo de célula, encontros familiares, reunião de senhoras e até como uma pregação no culto. Lembre-se sempre de adaptar a linguagem conforme o público. A forma pode mudar, mas a mensagem do Senhor será sempre a mesma. Espero que esse estudo ajude você. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Ajude-nos a abençoar mais pessoas que estão atuando na obra do Senhor.